A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos de volta aqui no nosso estúdio ADT Virgínia e estamos felizes porque estamos encerrando hoje o nosso último devocional que nós estamos fazendo aqui online, né? Temos nossos devocionais presenciais que estão acontecendo, mas online já estamos na 7ª semana do nosso devocional e eu quero crer que Deus tem trabalhado a nossa vida, o nosso coração e também irá trabalhar através de nós, que poderíamos ser instrumento de Deus para outras pessoas. Nós estamos com o nosso material aqui, você não está aqui por acaso, vamos para a nossa devocional de hoje. O tema do nosso devocional de hoje é a razão de tudo. Ele vai dizer assim para nós: tudo isso é para Ele. Você não apenas foi criado por Deus, como também para Deus. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo que existe, inclusive você. Deus fez tudo isso para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Nós estamos, depois de várias semanas e vários temas sendo estudados, esta devocional de hoje vai fechar aqui nos lembrando que o que somos, aquilo que Deus nos fez, e podemos nos tornar a cada dia mais, tudo isso é para a glória de Deus. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, tudo é para a glória de Deus. O objetivo supremo de nossas vidas é glorificar a Deus. Fomos criados para a sua glória. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para o seu próprio propósito. Olha o que o texto vai dizer para nós aqui. É muito importante a gente saber disso, porque isso muda toda a perspectiva da nossa vida. Você entender que você foi criado e criada para a glória de Deus é de fundamental importância para nós. A Bíblia vai dizer aqui, no texto da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus disse isso em sua conversa com o Pai. Ele disse que glorificou a Deus, fazendo aquilo que Deus havia entregue para ele fazer aqui na terra. Nós temos ao longo dos nossos devocionais aqui estudado sobre o propósito de Deus para nós. A importância de sabermos o propósito de Deus para a nossa vida e seguirmos em direção a esse propósito. Como que nós podemos então glorificar a Deus se fomos criados para a glória de Deus? Vivendo o seu propósito para as nossas vidas. A glória de Deus ela é vista quando um ser humano vive em plenitude de vida. Fomos criados para a sua glória. Quando fazemos aquilo para o qual fomos criados, estamos glorificando a Deus. Quando um pássaro canta, ele está glorificando a Deus. Quando um animal que foi criado para um determinado objetivo desempenha a função dele, está glorificando a Deus. Cada ser humano também foi chamado a ser um instrumento de Deus e mostrar a Deus também através da sua vida e das suas atitudes. Existem pelo menos 5 propósitos que o autor nos fala aqui que nós devemos ter em nossa vida. O primeiro é o propósito da adoração. Fomos criados para adorar a Deus. E adoramos a Deus através da nossa vida. Adoração não é apenas um ato. Adoração é um estilo de vida, é um modo de viver. As nossas atitudes, a maneira como nos relacionamos, a maneira como tratamos as pessoas, como lidamos com o nosso casamento, com os nossos filhos, a nossa vida profissional, tudo deve ser para adorar a Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. A segunda coisa, ou o segundo propósito, é que nós devemos amar outros, ou amar os outros, ou amar outros cristãos. Somos criados para a comunhão.
A Bíblia mesmo vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fomos criados para viver em comunhão uns com os outros. Se quisermos viver bem, saudavelmente, precisamos contar com a comunhão dos irmãos, o relacionamento entre pessoas. Terceiro propósito, precisamos também glorificar a Deus e cumprir o seu propósito quando nos tornamos semelhante a Cristo. Fomos chamados a ser semelhante a Cristo cada dia. Esse é um desafio para nós, porque somos falhos, somos inconstantes, mas mesmo assim Deus nos incumbiu essa responsabilidade. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 18, olha só o que Paulo vai dizer para a gente aqui. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A cada dia mais, o nosso desafio é nos tornar semelhante a Jesus. Ele é o nosso padrão, ele é a nossa referência. O quarto propósito para você e para a sua vida é servir os outros com os dons que você recebeu de Deus. Todos nós temos dons quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Se Deus nos deu o dom ele é funcional. Recebemos um dom de Deus para servir aos outros. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que você entende que você tem? Esse dom não é para benefício próprio. Esse dom é para benefício dos outros, do próximo, para que o próximo seja abençoado, para que o próximo seja edificado. Portanto, se você entende que você recebeu um dom de Deus, coloque em prática, o utilize, abençoe as pessoas naquilo que Deus te chamou. E por quinto e último propósito aqui, nós cumprimos os propósitos de Deus quando compartilhamos sobre ele a outros. Se você recebeu um presente, você gosta muito desse presente, você fala dele para as pessoas, é natural. Você diz às pessoas, olha que presente eu ganhei, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, amei esse presente, gostei desse presente. É sim, Jesus é o maior presente que recebemos. E nós devemos ter como propósito de vida compartilhar Jesus com outras pessoas. Diante desses 5 propósitos, a gente precisa entender que para viver para Deus, nós precisamos então rever algumas coisas para que possamos colocar em exercício esses propósitos da nossa vida. Primeiro, você precisa rever as suas prioridades. Se você fez esse devocional com a gente durante 7 semanas, mas não parou para analisar as prioridades da sua vida, esse é o momento. Você precisa agora parar e rever suas prioridades. Segundo, você precisa rever os seus compromissos. Será que os seus compromissos se conformam com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Você não pode comparar a sua vida com a vida dos outros ou de outros. Você precisa comparar a sua vida a si mesmo. Aquilo que Deus, em seu propósito, você entende que tem estabelecido para você. E você pode compreender isso através da palavra de Deus. A terceira coisa que você precisa rever são os seus relacionamentos. Você precisa olhar quão saudável tem sido os seus relacionamentos. Ele tem te levado para mais perto do propósito que Deus tem te dado para cumprir, ou tem te distanciado do propósito de Deus? Alguém já chegou a dizer que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Você precisa rever os seus relacionamentos. Então, se quisermos alcançar êxito no propósito de Deus para a nossa vida, a gente precisa
rever nossas prioridades, rever nossos compromissos e rever nossos relacionamentos. Você deve escolher se vai viver para você ou se vai viver para Deus. É uma escolha que precisamos fazer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A verdadeira vida, a vida mesma, a vida plena, a vida abundante, que Jesus disse que nos prometeu, só está em Jesus. Portanto, se você é um religioso, religiosa, se você segue rituais, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça 3 coisas a partir de agora em relação a Jesus. Primeiro, aceite-o em sua vida. Que ele tenha um trono na sua vida, em primeiro lugar. Segundo, creia em Jesus e creia no que ele pode fazer na sua vida. E por último, receba em seu coração Jesus. Faça essas 3 coisas e você verá a sua vida mudar a partir de hoje. Eu peço que você que fez esse devocional comente embaixo desse último nosso devocional. Faça um comentário. O que aconteceu na sua vida, o que tem mudado na sua vida. Coloque aí pra gente, para nos incentivar a continuar buscando mais de Deus, incentivando pessoas a buscar. As 3 perguntas que ficam para nós, encerrando as nossas 7 semanas você fez a oração mencionada acima? Você ainda não abriu sua vida para Cristo? O que está esperando? Para quem contaria sobre sua decisão de seguir a Cristo e começar a ter uma vida com propósitos? Escreva alguns nomes e conte para alguém hoje. Que Deus te abençoe. Esperamos que você continue com a gente no nosso canal, nos assistindo. E se puder, esteja conosco aqui, ADT Virgínia, uma igreja para fazer parte, aguardando você aqui. Deus te abençoe, um abraço. Até lá, tchau.